Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Sou Haroldo de Oliveira, acadêmico da Faculdade Dom Bosco de Ubiratã, cursando Pedagogia. Nesse vídeo teremos a participação dos acadêmicos Crislaine Santana, Tayla Santana, Edenilze, Walid Michel e eu, Haroldo de Oliveira. Nós vamos falar nesse vídeo sobre as frustrações e realizações da vida de um professor em sala de aula. Nós, professores, muitas vezes encontramos algumas dificuldades em sala de aula devido à nossa dedicação sem um retorno legal para o professor. Ou seja, na prática, muitos alunos perdem o foco, sendo muito devagar o seu desenvolvimento em sala de aula. Isso é muito frustrante, porque o aluno ele precisa ter o interesse, o aluno precisa ter dentro de si a vontade de aprender, a vontade de estar inovando, se renovando a cada dia dentro da sala de aula, junto com o educador, com o professor, para que a cada dia ele possa se aprimorar e estar mais adequado dentro das suas atividades e usando delas também na sua prática. Sem aquele foco, sem o interesse, o aluno em sala de aula e na sua vida futura e profissional terá grandes consequências, problemas, ou seja, ele não terá a oportunidade de evoluir na sua vida acadêmica devido à sua falta de aprendizagem, devido à sua falta de conhecimento e até mesmo à falta de vontade no desenvolvimento deste aprendizado dentro da educação, dentro da escola. O professor em sala de aula, ele traz a sua teoria e seus conhecimentos, cada um com suas bases e fundamentos, e a responsabilidade do aluno é usar aquela teoria na prática, dentro da sua vida. Ou seja, aquilo que é colocado em sala de aula não é somente usado em sala de aula. Tanto a criança, lá na educação infantil, quanto o adolescente, até mesmo o adulto dentro de uma sala de aula, ele precisa colher e guardar para si o aprendizado e colocar em prática dentro da sua vida, dentro da sociedade e até mesmo dentro da sua vida acadêmica. Toda a base, todo o fundamento, um dia você terá que usar. Fazer bom uso daquilo que você aprendeu desde pequenininho em sala de aula. Nem sempre são os alunos. Uma das frustrações vem dos pais. Eles não participam, delegam suas responsabilidades aos professores e ainda chegam armados e defensivos quando chamado à escola. Uma situação mais triste é vivida pelos professores dentro da educação infantil. Os pais deixam as suas crianças na escola e confundem os professores como babá. Quero mostrar nesse vídeo uma parte frustrante que acontece muitas das vezes com o professor em sala de aula. Assista aí um minutinho desse vídeo e analise você se é certo ou não o professor passar por esses momentos tão difíceis, por estes momentos tão frustrantes para a sua vida. Porque o professor, ele estuda, ele se forma, o professor ele tem uma base, uma bagagem muito grande em sala de aula para levar aos alunos e muitas das vezes não tem esse retorno colocado em sala de aula, não tem esse respeito pelos alunos e até mesmo pela própria família. As famílias muitas das vezes também não têm grande respeito pelo professor dentro da sala de aula. Então, através desse vídeo, você vai fazer uma análise, se coloque no lugar do seu professor neste momento e veja como é difícil, às vezes, em sala de aula, certos acontecimentos frustrantes que acabam, muitas vezes, levando a um professor a desistir da sua profissão e também deixando até mesmo depressivo devido à falta de respeito, à falta de carinho em sala de aula. Pegou na cara da gêmea!
salve, Lid, dá um salve. Uma professora foi agredida por um aluno de 15 anos dentro de uma escola no município de Indaial, em Santa Catarina. Márcia Fried, de 52 anos, divulgou as fotos da agressão por uma rede social, a gente está vendo aí inclusive. Segundo a professora, o adolescente a agrediu depois de ser expulso de sala por mau comportamento. A professora prestou queixa, fez exame de corpo de delito e, através de uma gravação, ela contou como tudo aconteceu. O aluno estava com o livro sobre as pernas, não sobre a mesa. Aí eu pedi para ele, com delicadeza, inclusive usei as palavras por favor e por gentileza. Eu disse para ele, por gentileza, coloque seu livro sobre a mesa. Aí ele me respondeu, eu coloco o livro onde eu bem quiser. Eu disse, não, as coisas não são assim. Aí ele disse, vai f***. Eu disse, não, assim também não. Sai da sala, vai para a direção. No caminho que ele estava saindo, ele se levantou para ir até a direção. O livro que ele tinha na mão, ele jogou na minha cabeça. Mas não me fez nada, não me feriu. Aí eu fui para a direção, estava lá a diretora e a secretária. Eu estava calma, não sei, até estava calma. Eu contei o que tinha acontecido, né? Aí ele disse assim, mentira. Eu disse, como mentira? Porque eu ia dizer para ele que toda a turma tinha visto, mas não deu tempo. Não deu tempo de reagir, não deu tempo de nada. Eu lembro de tapas e lembro de ter caído contra a parede, porque foi violento o soco que ele me deu. Cortou o supercílio, eu tô com um olho completamente inchado, está fechado agora, está saindo pus. Foi de uma violência descabida. Bom, diante dessas cenas vistas nesses dois vídeos, nós entendemos que não é uma realidade de todos os professores em sala de aula. Ou seja, não acontece todo dia em sala de aula esse tipo de agressão, né? Uma agressão muito bruta sobre os professores, sobre o educador em sala de aula. Mas nós entendemos que não somente esse tipo de agressão é um pouco mais pesada, essa agressão brutal, nós também encontramos agressões verbais, é um problema atual. O professor não consegue mais ter a autoridade dentro da sala de aula, uma voz de autoridade dentro da sala de aula. Já se perdeu esse valor. A culpa disso seria de quem? Da sociedade? Das famílias? Ou dos alunos? Ou do próprio professor? Encontramos aí agressões tão pesadas, o professor ele não vai para a sala de aula para ser machucado, para ser agredido da forma que vocês viram aí no vídeo, né? Como que um aluno tem a sã consciência de entrar em sala de aula e cometer toda aquela bagunça, aquele vandalismo, sendo que dentro de uma sala de aula tem um educador, tem ali um responsável por aquela turma, tem ali uma autoridade. E por que não esses alunos não respeitam mais as autoridades em sala de aula? Porque hoje os alunos eles não têm mais respeito sobre o gestor, o diretor da escola, sobre os pedagogos dentro da escola. Já se acabou muito esse respeito, já se acabou muito essa questão de autoridade. Porque muitas das vezes o que pode acontecer, e acontece até hoje dentro das escolas, com os educadores, os professores, os pedagogos, os alunos cometem as suas travessuras, eles cometem os seus crimes dentro da sala de aula, dentro da escola. E os pais vão à escola em busca de uma defesa, ou seja, eles não reconhecem que o filho está errado. Porque o aluno às vezes recebeu uma nota baixa, porque não estudou, não se preparou para aquela prova, e o pai ou a mãe, o responsável, culpa o professor ou a escola pelo aluno não ter alcançado uma nota legal. Às vezes o aluno dentro da sala de aula tem agressões verbais sobre o professor, trazendo tristeza, trazendo coisas desnecessárias sobre a vida do professor, sobre a vida do educador, e isso trará o quê? O que pode acontecer com esse aluno? Então eu pergunto, até que ponto o aluno tem o direito de agredir o professor em sala de aula? Até que ponto o aluno tem o direito, se achar no direito de agredir
fisicamente e até mesmo verbalmente um professor em sala de aula. Infelizmente é uma grande realidade e nós vivemos isso a cada dia, porque ainda existe uma porcentagem alta de alunos mal educados, alunos que não têm uma educação familiar e colocam em prática essa falta de educação familiar dentro da sala de aula. Ou seja, o professor não tem poder sobre ele, a voz do professor não tem comando algum sobre a vida desse aluno e o aluno se acha no direito de agir com agressividade e também agir com agressões verbais. Aí eu deixo uma pergunta no ar para você refletir aí assistindo esse vídeo. Será que o professor ele tem um salário tão digno assim para que ele possa receber esse tipo de agressão física e também verbal em sala de aula? Será que ele recebe tão bem assim para sofrer todos esses tipos de agressões e ameaças e ficar calado? Será que não tem uma justiça, uma lei, alguém que possa realmente o proteger? Sair um pouco da escrita e da teoria, essa lei ela precisa ser um pouco mais usada, né? Essa lei da proteção ao professor, ao educador, ela precisa estar mais ativa. As pessoas precisam colocar mais em atividade, em ação, as leis que protegem o professor, o educador, as leis que precisam estar em práticas ali todos os dias dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, para que o professor possa ter uma segurança. Porque o aluno está para aprender e o professor está para ensinar. O professor não terá uma grande bagagem de conhecimento na sua vida pedagógica para chegar em uma sala de aula e ser agredido. Como fica o psicológico de um professor em sala de aula sendo agredido? E como seria o psicológico deste suposto aluno que se acha no direito de cometer tal ato assim dentro da sala de aula? Olá pessoal, eu sou o acadêmico Alide Michel, estou cursando o terceiro período de Pedagogia na Faculdade Dom Bosco de Ubiratã. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre frustração e realização na vida de um professor. Eu tive experiência em sala de aula como é a frustração na vida de um professor. A frustração ocorre quando você, professor, prepara uma atividade, se dedica, prepara uma ótima aula. Mas quando você chega na prática, na hora de você aplicar a atividade, e aquele aluno não corresponde do jeito que você queria que ele realizasse as atividades. Ano passado, eu tive um ponto bem frustrante quando eu estava em sala de aula. E eu me dediquei a procurar uma atividade maravilhosa, dediquei tempo, fiz com amor e carinho. Mas quando eu cheguei na hora, os alunos não corresponderam da forma que eu achava que eles iam corresponder. E a realização já é ao contrário de frustração. A realização é quando você vai, dedica seu tempo nas suas horas de atividades e quando você chega na hora o aluno faz. Então isso é bem realizador na minha vida. Quando eu tiro um tempo para achar atividade e o aluno vai lá e realiza da forma correta. Oi, meu nome é Bruna e eu vim falar um pouco sobre como a gente se sente em sala de aula, nos pontos positivos e negativos. A gente em sala de aula gosta de um ambiente de trabalho agradável, gosta de motivar as ideias dos próximos, né, que está ali com a gente no nosso cotidiano. A gente gosta da interação com os alunos, com os demais funcionários no nosso ambiente de trabalho. Ter pais presentes, interessados no comportamento e aprendizado do aluno, aquele pai que procura saber o que o aluno está aprendendo, como ele está se comportando na escola. E a gente gosta também de uma boa administração, porque sem isso a gente não ia conseguir nada.
E o que nos deixa um pouco triste é algumas críticas que a gente recebe. No começo mesmo, eu vivenciei muitas críticas, mas isso me fez crescer muito, porque me fez ter um outro olhar, sabe, mais abrangente para as coisas. Isso me fez crescer muito profissionalmente e hoje eu sou uma pessoa muito mais empenhada em dar o meu melhor. Oiê, Oi, tudo bem? bem você? Tô bem. Vamos entrar na nossa aula online? Ah, infelizmente vamos, né? Então tá, deixa eu ver aqui. Nossa, tem mais um trabalho pra nós, você viu? Sério? Não Aham. aguento mais, todo dia é um trabalho. Então, né? Nossa, é complicado. Você tá gostando? Eu não, e você? Ah, eu tô. Sabe por quê? Ah, eu trabalho o dia inteiro, chego cansada. Ah, daí fica difícil, né? Você sabe que é complicado a gente que trabalha. É complicado, mas tá chato, né? Muito trabalho, muita função. Ah, eu tô achando fácil. Eu chego, já pesquiso, já vejo o que a professora pediu, rapidinho, e não preciso sair de casa. Tenho meu filho pra cuidar, então é bem mais fácil. Ai, eu estou odiando. Muita coisa, não tô conseguindo aprender nada. É, mas Deixei acumular tudo. você já conversou com a professora? Já, mas muita coisa. Não tem jeito mesmo? Não tem salvação. Ai, que pena, Horrível. Jaiva. Mas vamos tentar fazer esse trabalho? Ah, vamos, né? Fazer o Então quê? tá. Vamos lá. Diante desses relatos, podemos observar como é a vida do professor, do educador em sala de aula e também uma base de como é o aprendizado de um aluno dentro da sala de aula. Uns com toda a energia para o seu aprendizado e outros sem nenhum interesse em aprender, em fazer uma atividade, em buscar um conhecimento para aprimorar a cada dia sua visão, seus conceitos em geral. Eu quero deixar as palavras da Edenilce também no vídeo. Ela disse que a felicidade do professor é encontrar os frutos. Quando o professor ele tem toda a sua vida de dedicação em sala de aula e o aluno corresponde, no futuro ele encontra esse aluno formado, esse aluno graduado. O professor está plantando a semente e o tempo se encarrega de germinar. E lá na frente colhemos os frutos quando nós estamos vendo os alunos do passado com ótima formação, graduados, felizes, satisfeitos. E é um presente para nós, professores, quando encontramos um aluno que reconhece que o nosso aprendizado, aquilo que levamos para eles em sala de aula, foi útil o suficiente para hoje ele ser um dentista, ele ser um advogado, ser um doutor, também um professor, porque encontramos muitos alunos hoje formados dentro da pedagogia, dentro da educação infantil. Isso é gratificante para todos nós. Quero deixar aqui meu grande abraço para a professora Laila, responsável por esta matéria. Um abraço, professora, muito obrigado pela confiança e obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Muitíssimo obrigado ao Alide, obrigado a Edenilce, obrigado a Bruna, a Crislaine e a Tayla pelos vídeos. Um abraço.